comecei a viajar de bicicleta com 22 anos, a minha primeira grande aventura, né? E foi uma junção de um fator econômico, que na época ainda estava começando a carreira como professor, né? Então assim estava duro. Tinha também um fator bastante importante para mim, que era o desafio físico, né? Superar os meus limites, saber até onde eu podia chegar, o que eu podia fazer, o que eu podia conquistar. Também juntou o fator de me aventurar por lugares novos, o desconhecido, e me embrenhar no meio da natureza de uma maneira única. E a maneira que eu encontrei para juntar todas essas peças foi com a bicicleta. Então, sem mesmo ter nenhuma referência de cicloturismo, sem conhecer nenhum caso, sem conhecer nenhum personagem, sem mesmo conhecer o clube do cicloturismo, eu tive uma ideia ali do que eu achava, que era necessário, que eu ia precisar, e juntei numa bicicleta que eu tinha, peguei ali meia dúzia de coisas. Teve um amigo que me deu alguns toques, algumas consultorias, né? Por exemplo, ele falava: e aí, como é que você vai cozinhar? Eu falei: puxa, é verdade. Precisava de um fogareiro, precisava de uma panela. Ah, e como é que você vai. Onde você vai dormir? Puxa, precisava então de uma barraca, um saco de dormir. E com algumas perguntas assim, bem triviais, eu fui cercando todas as possibilidades que eu achava, né, que ia enfrentar, e me joguei, né, durante os 2 meses de férias que eu tinha, né, como professor, janeiro e fevereiro. Saí na minha primeira aventura, saí de São Paulo e cruzei toda ali a América do Sul até o Oceano Pacífico, né? Optei pelo norte ali do Chile, norte da Argentina, que eram paisagens lindas que me seduziam, e deu super certo. Claro, passei por alguns problemas, algumas aventuras ali não estavam programadas, problema com frio, problema com chuva, problema com altitude. Mas eu sei que no final da viagem, quando eu sentei de frente para o mar, lá para o Pacífico, olhando aquele pôr do sol, aquilo lá eu sabia que estava começando uma grande paixão, que aquilo não ia acabar ali. Então essa foi a primeira aventura, foi meu primeiro passo assim no cicloturismo. E eu me lembro que quando menino, eu falava para uns amigos que moravam no interior, falava: vou lá te visitar de bicicleta. A cidade ficava, o Porto Ferreira, ficava a 300 quilômetros de São Paulo. E ninguém acreditava. Falei: você tá louco? Como é que você vai de bicicleta para Porto Ferreira? Falei: não, eu vou lá. Então, assim, desde os meus 13, 14 anos, eu acho que essa ideia, assim, de me aventurar em cima do meu bike já estava ali, uma sementinha já estava plantada. Feita essa viagem aí pro Chile, no ano seguinte eu repeti a dosagem, nas férias também, de 2 meses. Escolhi um outro roteiro, dessa vez para a Patagônia, que mudou as paisagens, mudaram os desafios, né? Enfim, foi uma outra grande aventura, e chegar no fim do mundo lá, puxa, aquilo ali também me deu mais convicção ainda de falar: tô no caminho certo, foi demais. Sem contar que eu peguei uma carona de barco à vela ainda com um senhor canadense que morava lá, e me trouxe de carona aqui até de volta para casa, para fechar ainda com chave de ouro. Mais uma vez, nessa altura, já estava tomado, né, pela cicloviagem. Então, assim, passava um ano inteiro esperando as férias para me jogar por aí. Minha terceira aventura foi pela Nova Zelândia, outra vez, férias, 2 meses, fiz a volta na Ilha Sul, que foi também excepcional. Mas aí já começou a me dar um problema, porque 2 meses, a princípio parece: nossa, quanto tempo de férias, que viagem tão legal. Mas quem viaja de bike sabe que 2 meses é só um primeiro passo para você começar a se conectar com a vida, com o meio, com o lugar, com as pessoas. E depois de 2 meses ter que voltar, puxa, era um choque assim para mim muito forte. Então
eu comecei já a pensar em planos maiores. Eu comecei a pensar numa volta ao mundo. A princípio, tinha planejado 3 anos. E aí, por que não? Né? Tentar associar o que eu estudei, né? O que eu sabia fazer, que era a parte educacional, com essa cicloviagem. Então, eu escrevi um projeto para a escola onde eu trabalhava, né? O Colégio Etapa. Escrevi um projeto de volta ao mundo, né? De duração de 3 anos, relacionando aí ideias, né? Relacionadas ao ensino médio, associadas ao lugar que eu estava viajando. Então, podia isso associar não só a física, que é a minha formação, mas expandir esse leque para história, geografia, biologia, química, ou o que fosse, né? O que tivesse ali ao alcance, juntar isso e, e passar, né? Divulgar isso de uma maneira atraente, né? Então, juntar essas duas ideias. E o pessoal da escola gostou muito e eles apoiaram o projeto. Então, a proposta foi, né, desses 3 anos, o acordo foi, então, vamos começar com 1 ano. Vai 1 ano, passa lá na Europa, faz a sua viagem, faça os vídeos, divulgue o que você quer e volta para a gente conversar. E foi um ano inacreditável, porque a Europa também é totalmente diferente do que eu já tinha vivido. É uma imersão absoluta de cultura, de história, que isso mudou muito assim minha vida, meu modo de pensar. Estudei muito, aprendi muita coisa e, poxa, me acrescentou muito essa experiência. E sou muito feliz assim com o resultado, porque acho que eu consegui alcançar aí o planejado, né? Consegui chegar na minha meta. E foi um ano assim bem puxado em relação a além de ter que viajar e cuidar das coisas de um cicloturista, né? Assim, poxa, preciso pensar onde eu vou dormir, o que eu vou comer, como é que vai ser, a logística disso e aquilo, e ao mesmo tempo estudar as coisas pertinentes ao lugar, gravar, editar, fazer o upload, né? Divulgar nas redes sociais. Então, apesar de ter sido uma viagem patrocinada e com apoio e etc., também exigiu bastante de mim. Então, assim, dediquei muito tempo ali para os estudos, para planejamento, e que no fundo me acrescentou muito assim como pessoa. Terminado esse ano, voltei para o Brasil e como na escola eles estavam precisando, né, dos meus trabalhos como professor de física, eu resolvi ficar 1 ano, né, e voltar a dar aula com a esperança de, num outro ano seguinte, aí voltar e terminar esse projeto. Bom, o fato é que no final das contas muita coisa mudou e, e o apoio acabou, o patrocínio acabou esfriando. Não sei se não alcançou o resultado que eles esperavam e até mesmo porque eles estavam precisando de mim como professor e escolheram por não manter esse formato do projeto, né? Fizeram outras propostas que também não me satisfaziam. E aí eu decidi, falei, bom, eu vou então sozinho, né? Foi uma experiência muito bacana, me acrescentou, mas eu acho que está na hora de voar por mim mesmo. Aí a pergunta era, qual o roteiro, né? Já que eu vou fazer uma grande aventura agora, e aí, para onde eu vou? E aí algumas ideias que me surgiram. Falei, olha, eu adoraria fazer uma grande viagem, assim, de longa distância, sem ter que pegar um possível avião, porque, puxa, pegar avião para quem viaja de bike é um trabalho extra, né? Assim, de empacotar bike, empacotar mala e pagar 1000 taxas e isso e aquilo. Eu falei, pô, então quero um trajeto longo, que eu não precise pegar nenhum avião. E por que não voltar para casa, né, pedalando? Essa ideia para mim era muito romântica. Então, depois de uma grande viagem, chegar em casa, bater na porta e falar, mãe, estou de volta, cheguei. E aí
acho que o roteiro que mais se adequou a essa proposta foi cruzar as Américas, né? Então eu pensei, vou então começar no Alasca, que já era já um ícone dos aventureiros, e vou cruzar toda a América e vou chegar até São Paulo então. Decidi esse roteiro, todo mundo, né, pergunta por que não escolheu até, né, do norte ao sul, lá na Patagônia. Como eu já tinha feito essa viagem antes, né, para a Patagônia, não quis repetir o roteiro e achei desnecessário chegar até Ushuaia outra vez. Então eu falei, não, ali, mais ou menos naquela altura, eu corto a América ali do sul de novo e chego em casa. Então o trajeto já estava pronto, né? Vamos lá para o Alasca e vamos voltar para casa pedalando. E o idioma é uma coisa também que influenciou muito essa escolha, afinal, com inglês e espanhol, você se vira muitíssimo bem, né? Nesse trajeto inteiro. Né? A relação dos vistos também facilitou muito. Eu saí então daqui de casa com o visto americano e o visto canadense já prontos, né? Porque a partir dali do México a gente não precisa de visto nenhum, então é só chegar com o passaporte e tá tudo certo. E aí com a junção de tudo isso, né, o idioma, os vistos, as paisagens e o desafio e etc. E aí eu decidi, bati o martelo, falei é para lá que eu vou. A viagem estava planejada para durar 2 anos e no final aconteceram algumas coisas ali e acabou estendendo a quase 3 anos de viagem. E sem dúvida aí foi a maior aventura que eu já vivi, que eu já experimentei, que isso me mudou assim do avesso, né, os meus princípios, os meus valores. Sem dúvida, essa foi a aventura que eu mais me conectei assim com as pessoas, com os lugares, comigo mesmo, sobretudo. E por que não também com talvez algo maior aí. Muitas vezes eu me sentia realmente conectado com o planeta Terra, para não dizer nenhuma divindade, né? E puxa, eu estou muito feliz porque é uma experiência que eu vou carregar para o resto da minha vida. Inclusive, no meio dessa viagem, uma senhorinha, enquanto eu estava em um parque lá no Canadá, uma senhorinha um dia virou para mim e falou assim: ela viu que eu era um viajante e me disse assim: viajar é a única maneira de gastar dinheiro e ficar rico. Eu achei tão bonito assim, né? Uma frase tão simbólica assim que me tocou bastante. E ainda ela seguiu, ela falou assim: quando você estiver por Machu Picchu, pensa em mim, porque eu sempre quis conhecer aquele lugar, mas acho que nessa vida não vai dar. E dito e feito, eu gravei aquela mensagem chegando em Machu Picchu, falei: senhorinha, não sei onde você está, não sei nem quem é você, mas estou te mandando aí as energias e tenho certeza que ela recebeu onde quer que ela estivesse. Uma das ideias que eu tive quando saí para viajar, né, para o Alasca era conhecer o maior número de parques nacionais possível. Então, isso foi o meu norte do caminho inteiro. Eu pesquisava no mapa, cadê os parques nacionais mais próximos onde eu estou? E é para lá que eu vou. Então, eu já fui preparado, sobretudo, para fazer trilhas. Então, carregava muita bagagem na bicicleta, porque isso também me dava liberdade de me adequar às mais diferentes situações. Então, assim, um- uma coisa assim que eu alucinava era trilha. E passava assim dias, semanas fazendo trilha. Chegava em um parque, deixava a bicicleta e saía para caminhar. E quando a gente encontra um cicloturista no caminho, a gente, via de regras, viaja junto, né? Porque tá todo mundo ali, mesmo equipamento, mesma ideia, mesma pegada. Mas quando você chama um cara para fazer uma trilha de 10 dias, não é todo mundo que topa. Ou seja, geralmente essas trilhas eu fazia sozinho. E
E cá entre nós, para mim, era assim, era o êxtase, sabe, da viagem. Você acampar no meio de um parque nacional, acordar naquela paz, né, isolado de todo mundo. Ali eu me sentia realmente, falar, puxa, aqui tô eu comigo mesmo, sabe? E, e a natureza, para mim, puxa, sempre me seduziu muito, né? Eu olhava aquela montanha e falei, puxa, eu quero chegar lá no topo. E chegava lá no topo, eu olhava outra montanha mais alta, eu falei, não, eu quero é lá, chegar naquele lá. E eu não sei da onde vem isso, né? É, que nem aquela pergunta, né, que fizeram para um cara que escalou o Everest. Né? Por que você escalou o Everest? Porque ele está lá. Então é difícil dizer assim o que move. Eu não sei, acho que é uma paixão de dentro, é uma vontade de se superar, uma vontade de viver, uma vontade de se conectar, de experimentar. E eu me sentia pleno sobretudo nessas caminhadas. Né? Todo mundo me fala assim, pô, mas você não se sentia muito solitário? E aí, engraçado que tem uma palavra em espanhol de solitude e soledad, né? Que eu acho que a tradução mais próxima seria de, de, de sozinho e solitário, que são coisas diferentes, né? Eu estava sozinho, mas em nenhum momento eu me sentia solitário, em nenhum momento me bateu uma tristeza de falar, puxa, eu tô aqui sem ninguém. Muito pelo contrário, puxa, quantas vezes eu não toquei violão pra lua, sabe? Quantas vezes eu não fiz um café da manhã contando história para os esquilos que estavam ao redor. E então assim, talvez não tivesse nenhum amigo ali para compartilhar, mas estava muito pleno comigo mesmo, sabe? Tem aquela frase clássica, né, aquela frase clássica do Alexander Supertramp, né, do menino lá do Into the Wild, que ele fala assim: "Ah, a felicidade só é verdadeira quando compartilhada". É muito bonita a frase, mas sinceramente eu discordo, porque eu senti a verdadeira felicidade nesses momentos, quando eu estava cruzando um rio, quando eu estava de frente para uma cachoeira comendo espaguete frio do dia anterior. Eu falava, isso é felicidade, sabe? Eu não preciso de mais nada. E claro que eu pensava, falava, puxa, aquele amigo, seria muito legal se aquele amigo tivesse aqui, agora, para dividir esse momento comigo. Mas também, depois da viagem, eu falava para esse meu amigo, falava, cara, eu estava naquele lugar sozinho e pensei em você e pensei, puxa, ele ia gostar de estar aqui, mas já que você não estava, tô aqui a foto, tô aqui esse vídeo, tô aqui, sabe? Então, eu não vejo nenhum problema em estar sozinho, inclusive eu tive momentos de reflexão muito bonitos, muito íntimos, eu me descobri muito sozinho. E sem dúvida, esses eram os momentos quando eu estava comigo mesmo, na natureza, sobretudo, sabe? Quando você se desconecta da sociedade completamente, e aí você se acha, né? E aí muda os seus princípios, os seus valores, o que que você acha que é o que que você prioriza, o que que você mais preza nessa vida, né? O que que te dá valor, o que que te move? E aí você começa a se achar mais. Então, sem dúvida, eu me encontrava, sobretudo, nesses momentos com a natureza. E sem contar que, para mim, uma das paixões que eu me descobri era fazer aquele efeito bacana, né, de fotos chamado time-lapse. Então, para mim, assim,
praticamente um orgasmo. Era sentar numa paisagem, montar a câmera e ficar 3 horas parado, olhando a paisagem. Para mim era admirar um quadro. Assim como tem gente que gosta de ir e ficar horas contemplando uma obra de arte, o meu lance era sentar e ficar horas sentado olhando uma paisagem. Para mim aquilo era assim, não tinha nada mais valioso que isso. E se juntasse então um amanhecer que eu acordava assim, aquele frio, tudo escuro, eu acordava, não, quero fazer um time-lapse do amanhecer naquela montanha. Então saía fazendo a caminhada ainda de noite para chegar lá, ainda pegar essa transição de luzes e fazia um cafezinho ali. Puxa, era a balada completa. Então, para mim isso era felicidade. Essa viagem para mim ela começou com um grande presente, que logo eu acho que foi na primeira noite da viagem. Então, saí lá de Anchorage, né, a cidade onde eu voei, segui os conselhos do mestre Antônio Olinto, né, que o Olinto falou: Meu, você vai para o Alasca? Vai pelado. E lá você compra tudo. Você já compra do bom, do melhor, já sai com a coisa nova. E eu falei: Poxa, vamos, né? Claro, por que não? Fui, comprei a bike, comprei as malas, etc. E aí demorei uma semaninha para me arrumar e me preparar e comecei a viagem. Então, no primeiro dia, né, que eu saí de Anchorage, passei por uma espécie de um bar, de um restaurante, e tinha uma plaquinha lá, free camping. Eu falei: é aqui que eu vou dormir. E no que eu cheguei ali nesse bar, eu encontrei um grupo de cicloturistas, devia ter uns 20 ou talvez mais. E eles faziam parte de um tour, né, que eles tinham fechado um pacote lá com Adventure Cyclist e alguma coisa assim que eu não me lembro. E quando eu cheguei nesse bar, já logo me entrosei com todos ali e disse: estou indo para o Brasil. Eles gostaram tanto assim da minha proposta, né? Que eles falaram: pô, vamos com a gente então, né? Pelo menos nesse primeiro trecho, que é um trecho em comum, pedala com a gente vai junto. Então eu passei basicamente uma semana com esse grupo e aí comia com eles, dormia com eles e fazia a viagem toda ali. E eu me senti assim muito acolhido, porque apesar já de eu ter feito algumas viagens antes, dava aquele ponto ali de será que vai dar? Como é que vai ser? De insegurança, de... E puxa, viajar com eles foi como assim um empurrão assim que a vida me deu, sabe? Ó, então tá aqui, tá preparado, agora vai. E nessa semana foi ótimo, porque o ritmo deles era um ritmo bem tranquilo, né? Eu prestei bastante atenção no que eles comiam, o que eles cozinhavam, qual era o ritmo, né, do dia a dia. E sem contar que eu comi do bom e do melhor durante a semana inteira e não paguei nada por isso, né? E fiz grandes amigos e para mim foi, poxa, foi um sinal assim de, olha, estamos começando agora e estamos começando com o pé direito e daí para frente a coisa deslanchou bem. E claro, encontrei vários amigos cicloturistas que a gente se envolveu, uns por mais tempo, outros menos tempo. E sem dúvida um encontro raríssimo, isso daí com certeza foi algum planejamento né, das esferas celestes, porque foi um encontro cósmico. Estava no México, numa cidadezinha muito mágica chamada São Cristóvão de las Casas. Eu diria que é uma Paraty, um Tiradentes, vai, do México. Tanto que lá eles têm uma categoria, né, desses pueblos especiais, eles chamam um pueblo mágico. É como se fosse um vilarejo mágico. Aqui no Brasil, só para ter uma ideia, tá? Paraty, Tiradentes, Ouro Preto, acho que esses seriam os vilarejos mágicos, vai, proporcionais aí.
Então eu estava lá em São Cristóvão de las Casas, que já é um vilarejo assim especial. E de repente, em um dia, no mesmo hostel, calhou de 6 aventureiros de diferentes partes do mundo, de diferentes nacionalidades, cada um com sua coisa, cada um com sua história. Calhou dos 6 chegarem no mesmo hostel no mesmo dia. Um da França, um dos Estados Unidos, o outro da Inglaterra, um outro também brasileiro. E aí nos encontramos os 6 no hostel e falamos assim, pô, não é possível. E a gente se deu tão bem que a gente falou, meu, vamos viajar junto? Vamos. Até a dona do hostel, que era mexicana, gostou tanto, falou, eu vou também. Fechou o hostel e foi viajar com a gente. Então éramos 7, era 7 bikes e aí começou a aventura aí por Chiapas, que também é um paraíso na terra. E eu me lembro que antes da gente sair, eu propus para a dona do hostel, eu falei, por que a gente não faz uma festa aqui no hostel, já para levantar um dinheiro? A gente faz aqui, a gente vende cerveja, a gente chama a banda, a gente põe um grafiteiro para fazer um grafite ao vivo enquanto tá a banda e aquelas ideias malucas. E ela falou, eu acho que é uma boa ideia, vamos fazer, vamos. E aí, dito e feito, cada um do grupo assumiu uma função. Ah, eu vou ser o cara do bar, ah, eu vou ser o cara do som, eu vou ser isso e vou ser aquilo. E foi uma super festa que, assim, tinha briga para entrar no hostel, que estava absolutamente lotado. Mas, assim, a gente nem esperava tanto sucesso, tanto que na metade da festa já acabou tudo, acabou a cerveja. Lá tem uma bebida chamada poche, que é um destilado. é, Eu nem sei que planta que é aquele destilado do poche. É um tipo de um agave. Ah, esqueci agora o nome. O fato é que tem esse poche, que é um destilado, que aí eu já inventei a pocheirinha. Falei, vamos vender agora a pocheirinha. É a conexão Brasil-México. E aí acabou a pocheirinha. A cerveja a gente não tinha onde guardar. A gente usou a máquina de lavar como o bar. Então, pegamos uma máquina de lavar do hostel, lotamos de cerveja, lotamos de gelo. Falei, essa é a nossa geladeira. Imagina, no meio da festa tinha acabado tudo. E foi um sucesso absoluto, assim. Que grande despedida do hostel para começar esse caminho aí com os meninos. Então esse foi um dos encontros raros assim que rolou. E aí, poxa, passamos aí semanas juntos. E como eu era o cara que tinha um pouquinho mais de experiência, eles me escolheram como não sei se líder é a melhor palavra, mas eu basicamente era o cara que falava assim todas as manhãs, ó, pessoal, hoje a gente vai pedalar tanto, a gente vai dormir lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mal sabiam eles, né? Aonde que eles estavam se metendo. E de uma maneira mágica, assim, tudo aconteceu da melhor maneira possível, porque uma coisa é você viajar sozinho, né? Assim, a logística, onde você vai dormir, onde você vai comer, que isso e aquilo. Outra coisa são 7 barracas. Onde você vai pôr 7 barracas, né? E como é que você vai cozinhar para 7 pessoas? Mas tudo isso foi assim tão natural, sabe? E todo dia foi um dia mais especial que o outro e nunca faltou nada pra gente, assim. Então, é, essas coisas que a gente faz assim com o coração aberto, com a cabeça aberta, de coração, de alma, não tem o que dar errado, né? E foi, poxa, a gente se chamava de família, né? Família, se não me engano, família. Tem 7 letras, né? A gente pegou uma letra para cada um e falou família, somos família. E aí ficou aí o grupo. Mas muito especial essa conexão foi uma das partes assim bem que eu me lembro com muito carinho, né? Esse encontro vai ser difícil se repetir. Um outro caso curioso também, é, também no México, antes, né, de eu encontrar esse grupo aí, os 6, 7 viajantes,
Eu passei um tempo num warm shower em Guadalajara. E lá nesse menino que me recebeu também veio um alemão, o Félix. E foi meu primeiro parceirão assim da viagem toda. Passamos todo mais de 2 meses juntos, né? E foi uma grande amizade. E o cara que gostava de uma cerveja. Nossa senhora, e cerveja era uma coisa assim que eu adoro tomar uma cervejinha, mas não é uma coisa que eu tome sozinho, por exemplo, né? Quando eu tô, sei lá, sobretudo uma cerveja quente. Pra tomar uma cervejinha tem que chegar num bar, pedir uma cervejinha gelada e para celebrar o final de um dia. Mas esse daí era um maníaco, né? Então, assim, no café da manhã, muitas vezes, ele abria uma cerveja quente e tomava. E eu não acreditava. Falei, que esse cara é maluco? Não é uma grande amizade. E foi justamente na época da Copa do Mundo, que a gente estava no México. Que foi muito legal por si só, a Copa do Mundo no México, porque eles são tão fissurados quanto o brasileiro em relação ao futebol. Inclusive, bem curiosa essa conexão que o Brasil tem com o México. Eu não sei também se pelo clima, né, que são os dois países aí, os dois estão no trópico, né? Mas, poxa, eu me senti muito em casa quando estive no México. Eu falei, poxa, é um Brasilzão falando um espanhol. Até que chegou o grande dia, Brasil versus Alemanha. A gente estava na praia, numa praia muito legal ali do Pacífico, ali do México. E eu falei pra ele, cara, vamos fazer um evento. Vamos para um restaurante top e quem perder vai pagar a conta. E não tem mesmo. E ainda brincava com ele, para cada gol do Brasil eu vou tomar um tequila. Eita, hoje eu vou me embriagar. Cheguei lá, carregava uma bandeira do Brasil comigo nas minhas coisas. Eu cheguei no restaurante, já pus a bandeira do Brasil na parede, pus os pregadores ali, começou o hino nacional, levantei com a mão no coração. Eita, que vergonha, que vergonha. Mas assim, deu no terceiro gol, eu já comecei a tirar a bandeira devagarinho. No quarto gol, eu já falei pro garçom: a conta, a conta. Porque eu não sabia se era replay, não sabia o que estava acontecendo ali. Meu amigo Félix nem comemorava mais. Ele só fazia assim: mais um, mais um. Cara, que mico. E aquele ali pra mim ficou pra história, né? Porque eu tava do lado de um alemão e tive que aguentar o cara me enchendo o saco pra cada gol que saía. Mas por um lado foi muito bom, porque ali, como eu tava fora do Brasil, no dia seguinte, que é Copa do Mundo, vamos viajar. Só tirando o fato que ele tava toda hora ali. 7-1, 7-1. Foi bem especial esse dia aí também. E no final, quem terminou bêbado foi ele. Os Estados Unidos, por exemplo, foi bem especial porque foi lá que eu encontrei grandes amigos em diferentes pontos, né? Por exemplo, um grande amigo de infância estava morando em Las Vegas. E aí, eu passando por ali, falei, eu tenho que te visitar. E aí eu falei para ele, mas vou ficar aí uns 5 dias só, tá? Porque eu tô com uma agenda meio apertada. Então, assim, vai ter uma passagem rápida, tá? Eu falei, não, vem aí, tá em casa, legal. Cheguei lá, ele estava morando numa república, tinha 5 brasileiros na casa. E aonde? Né? Putz, e naquela cidade ainda. Então eu cheguei, já fui mega bem recebido. E pela primeira vez na viagem eu estava falando português, estava falando com gente, né, meu grande amigo de infância, o Arnaldinho. Aí, Arnaldinho. E, e aí o que era para ficar 5 dias, acabou virando 10, acabou virando 20, acabou ficando 40 dias em Las Vegas. E poxa, eu estava quase um local ali, né? E passei ali grandes momentos. Sobretudo pela amizade. A cidade por si só é uma cidade meio boba. Assim, para quem está viajando de bike, não é bem aquilo que a gente busca. Mas como eu estava na casa do meu amigo e também já estava no momento, eu falei, puxa, vamos dar uma pausa. Para mim veio a calhar.
E eles me ensinaram todos os truques, assim, dos cassinos e tal. Falou, meu, vai naquele cassino que você consegue jogar um caça-níquel lá de 1 centavo. Então você põe US$ 1, você pode jogar 100 vezes. Aí vai passar uma mulher servindo uns coquetéis, você pega o coquetel, fica lá tomando e jogando lá 1 centavo. Aí depois vai lá naquele que tem isso e vai naquele que tem aquilo. E, puxa, tava basicamente um local ali de Las Vegas. E me lembro, assim, a primeira vez que eu saí naquela avenida famosa, né, a avenida dos super resorts hotéis, que eles chamam de Strip. E eu lembro que eu tava na Strip, tava, né, seguindo lá para um dos cassinos, parei no farol, de repente vem uma grande limousine, essas brancas de 20 metros de tamanho, assim, para do lado. Aí de repente vejo que o vidro abaixando assim, e aí lá dentro uma galera fazendo uma festa. Ei, quer champanhe? Eu falei, por que não? E já me deram uma taça de champanhe assim, mas foi o tempo de eu pegar a taça, abrir o farol, a limusine foi embora e eu segui pedalando. Falei, que beleza, né? Isso aqui é Las Vegas, pedalando, tomando champanhe. Ainda levei a taça de brinde lá para os meninos que ficaram, né, emocionados. Numa dessas de levar brinde, eu fui até naquele cassino, o Hard Rock. Tem um cassinão lá, o Hard Rock, bem famoso. E aí eu fui no cassino, falei, deixa eu dar uma volta aqui por esse cassino. Aí cheguei no andar que tinha um monte de prato, assim, prato de bateria na parede, assim. E tinha uns amigos músicos lá, e eu tava nessa, falei, bom, vou levar uma lembrancinha pra eles, né? Por que não um prato do cassino Hard Rock? Já peguei, já pus na mochila, coube certinho, assim. Cheguei lá, os caras falaram, meu, isso é pior que roubar a máfia, cara. Você roubou um cassino, nossa, você é o nosso herói, os caras foram ao delírio, assim. Me idolatravam. Mas, além da cidade ali, os arredores são muito bonitos. É, tem o Grand Canyon, que está vizinho dali, né? Mas tem uma outra parte ali, um reservatório, que agora esqueci o nome daquele reservatório. Uma represa de água que eles têm lá, que é inacreditável também, bonita, aquela junção daquelas rochas vermelhas com o deserto e aquela água bonita ali. E conhecer esses pontos ali com o pessoal foi muito bom. Depois de 40 dias lá, falei, bicho, eu preciso ir embora, então vai vencer meu visto, eu tô aqui ainda. Já fui para São Francisco, que lá tinha uma outra amiga também do colégio, e lá eu passei o primeiro Natal da viagem, passei o Ano Novo, que também é muito importante, né? Assim, a gente está acostumado, né, a passar Natal em família, Natal em amigo, isso, aquilo. E poxa, ter eles lá para me receber também foi bem especial. E foi tudo na sequência. Então, Las Vegas, aí fui lá para São Francisco, depois fui para Los Angeles com outro amigo também, passei quase um mês lá com ele. Peguei um avião para o Havaí, que tinha um outro amigo no Havaí, também de infância. Então, assim, os Estados Unidos também me marcou por isso, sabe? Pelas amizades brasileiras que estavam ali, um em cada canto, que me receberam com o maior carinho. E tive grandes dias ali. E, pô, nada melhor que você ter um amigo para te apresentar o lugar, para te receber. E é o momento que você relaxa, que você, sabe? Porque o cicloturista tem esse. Eu viajava com um computador, com uma boa câmera, com um monte de coisa, de certa forma que precisava toda hora ficar ali atento, ficava, né? Puxa, onde que isso vai ficar, onde isso vai ficar? E quando você chega numa base, e aí você deixa tudo, e aí você consegue realmente relaxar. Ufa, né? É como se sentisse ali, como se sentisse em casa de novo. Então, os Estados Unidos, além das belezas naturais, também vivi esse pedacinho de Brasil ali que estava ali. Então foi muito bom. Um dos episódios que aconteceu na minha viagem, que esse eu tenho certeza que eu fui uma das pouquíssimas pessoas da história da humanidade que vivenciou isso, porque foi uma junção de fatores extremamente raros que aconteceu quando eu estava no parque de Yellowstone,
nos Estados Unidos. Bom, Yellowstone é um mega parque. Se eu não me engano, ele tem uns 300 quilômetros de extensão em cada direção. E por si só ele já é uma maravilha da natureza. É uma junção de águas termais, com geysers, com cachoeira, com canyon. É uma formação raríssima que tem no Yellowstone. É um parque que vale muito a pena visitar. E eu me lembro que eu cheguei no Yellowstone e eu lembro da sensação, assim, da quantidade de carros que tinha naquele lugar. Então era carro para todo lado, era trânsito e fotógrafo que saía com aquelas super câmeras imensas. E, e eu me lembro, puxa, o parque é realmente bem requisitado, né? E passo um dia no parque, aí passo outro dia no parque, e de repente eu escuto que tinha uma nevasca que estava se aproximando, né, dessa região ali, e a previsão era para chegar naquela noite. E aí então eu falei, bom, vamos me preparar. Fui para um camping, e nesse parque, os pontos de camping, nos Estados Unidos em geral, você precisa de uma permissão para acampar. Né? Você tem que pagar um camping previamente e falar, olha, tal dia eu vou estar nesse camping, eu vou estar aqui, eu vou estar ali. Então a coisa é bem certinha lá. Obviamente eu não fiz nada disso, né? E me meti num que eles chamam lá de backcountry camping. É um camping não convencional. É um camping que não tem as facilidades. Então é assim, uma área de acampar, sem sem água, sem banheiro, sem nada. Tem uma área ali e, bom, é permitido acampar naquela área, mas sem nenhuma facilidade. E aí então eu fui para essa área que eles chamam de backcountry camping, né? Que é a área mais isolada, sem nenhuma estrutura. E fui lá sabendo que estava a previsão da nevasca. Mas a nevasca foi tão forte que veio não só com frio, mas também uma onda de neve e vento e uma condição que eu não saí da barraca por 3 dias. Então eu passei 3 noites na barraca. Por sorte já tinha me programado, sabia que a travessia do parque ia ser longa e que ia demorar. Então eu me enchi de comida, de todos os suprimentos que eu ia precisar por uma semana. Então passei 3 dias na barraca e fiquei ali esperando o mau tempo passar, né? E ninguém ali por perto e eu passei, então falei, o melhor que tem a fazer é ficar quietinho e esperando. E dava uma sensação bem curiosa, assim, ouvir que lá fora tava aquela ventania, aquela nevasca e eu dentro do saco de dormir, comendo chocolate, ouvindo uma música. Puxa, tão gostoso, tava ali, falei, não, só deixa, né? Vamos só esperar, é a melhor coisa que tem. Aí no outro dia, eu lembro que era uma segunda-feira, depois da nevasca, dos 3 dias e tal, acordei aquele sol bonito, aquele dia maravilhoso. Nossa, eu saí da barraca gritando de alegria. Ah, que legal, que bonito, né? Que vida maravilhosa. Já arrumei as coisas e comecei a pedalar. Só que pedalando, eu percebi que o parque estava vazio. Absolutamente vazio, não tinha ninguém, não tinha nenhum carro, não tinha nenhum turista. Aí eu pensei, que curioso, né? Acho que é segunda-feira. Acho que segunda-feira o pessoal não vem pro parque. E pedalando pelo parque, e o parque inteiro só pra mim. Tem lá, por exemplo, um geyser bem famoso, ou geyser, sei lá como é que cada um fala, que é o tal do Old Faithful, é o velho fiel. Que é muito curioso, assim, é um buraco no chão, que de cada, se eu não me engano, 45 minutos, cronometrados, ele espirra um jato d'água de uns 20, 30 metros. Então tem até um reloginho lá, falou, ó, próxima borrifada de água, tal horário. E você chega, não tem errado, por isso chama o velho fiel. E esse velho fiel é conhecido por fazer filas quilométricas das pessoas ao redor querendo ver o velho fiel. Eu assisti o velho fiel sozinho, sentado aqui de frente para ele, e quase que eu fiquei lá 2, 3 vezes para ver o velho fiel.
Absolutamente ninguém no parque. Eu falei, que coisa estranha, né? Até que seguindo o caminho, seguindo viagem, falei, que sei lá o que está acontecendo, veio um guarda-parque. Um guarda-parque veio de carro, já para do meu lado, falei, o que você está fazendo aqui? Foi como? Eu tô pedalando, né? Não tá vendo? E ele falou, não, que o parque está fechado. Na época do governo Barack Obama, teve uma briga lá, eu não sei exatamente o que rolou, mas que o Barack Obama decretou que todos os parques nacionais deviam ser fechados por tempo indeterminado. Ou seja, eu estava dentro do Parque Nacional já, né? E não tinha absolutamente ninguém, porque estava com as portas fechadas. Então tive a oportunidade de vivenciar o Yellowstone para mim, que isso foi um presente dos deuses. Por outro lado, esse guarda-parque, como o típico guarda-parque americano, claro que não é uma exceção, mas esse era o convencional. Ele quis, de alguma forma, achar alguma picuinha, algum pelo em ovo ali, para me punir de estar lá. Então ele falava assim: onde você dormiu essa noite? Eu falei, eu dormi num camping lá, o camping, né, X. Você tem a permissão? Eu falei, não tenho. Ah, e escrevia. Aonde você guardou a sua comida nesses últimos dias? Guardei dentro da barraca. Ah, você sabe que isso aqui é território de urso e que é proibido guardar comida na barraca. É. E me fez uma série de perguntas. De repente ele vai pro carro e volta com 6 multas. Fala aqui, tá aqui, ó. Esse aqui é pra você. 6 multas. Por não ter reservado o camping, por guardar comida na barraca, por estar no parque, sendo que o parque estava fechado, e 6 multas, blá. E eu assim, o que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? Ele falou, não, aí você liga pro juiz e se resolve com o juiz. Eu falei, puxa vida, mas essa agora, né? Tem que ligar pro juiz para resolver as multas. Bom, aí saí da situação ali, resolveu, fui e liguei pro juiz, o tal do Mr. Pico, até hoje eu lembro. E aí, puxa, imagina, meu inglês nessa altura, ele tava bem enferrujado ainda, assim. Como é que você vai falar com um juiz pelo telefone ainda? Uma coisa é você falar sobre viagem com alguém que está te olhando no olho. Outra coisa é você falar de termos burocráticos jurídicos com o juiz pelo telefone. E aí eu falei, hey, Mr. Pico, how are you doing today, man? E aí eu falei, Mr. Pico, como é que a gente resolve isso? Ele falou, olha, pelas contas, multas, essa, $500. Eu falei, oh, Mr. Pico, eu sou um viajante, eu viajo de bicicleta. Tô vindo do Alasca, eu vou pro Brasil de bicicleta. Ele falou, que legal, eu também viajo de bike. Eu falei, pô, Mr. Pico, então, você sabe que, puxa, aventura, isso e dinheiro para quem viaja de bike. E aí o Mr. Pico, ele foi caindo na conversa e eu falei, Mr. Pico, não tem como a gente resolver isso de outro jeito? Aí ele falou, pô, que tal $50, tá bom pra você? Eu falei, tá ótimo. Eu falei, então paga lá e a gente esquece isso, tá tudo resolvido. Falei, Mr. Pico, muita graça e a gente até eu fiz uma música com meu amigo lá de Las Vegas, a gente até fez uma música homenageando o Mr. Pico para celebrar aí a bondade dele. Mas foi legal que eu ganhei ele ali na emoção. Ó, de 500 para 50, pô, já ajudou bastante aí a finança da viagem. Antes de começar a viagem, eu já tinha conhecimento de uma comunidade na internet que recebe cicloviajantes, né? Que é o famoso Warm Shower. Mas eu não sei, na época eu não acreditava, ou eu não botava uma fé de que alguém pudesse simplesmente, né, abrir as portas da sua casa e te receber, uma pessoa desconhecida. Então, durante muito tempo eu tinha lá meu perfil, mas nunca usei, mesmo porque eu nunca tinha precisado. E achava meio raro assim, né? Nunca acreditei a ponto de seguir fazendo, né? De seguir buscando e pesquisando é, anfitriões. Mas eu me lembro que uma vez nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu tentei o Warm Shower,
porque também nessa época ali perto de Utah, peguei uma época de muito frio ali, de neve e temperaturas negativas, bem extremas. E eu falei, bom, vamos arriscar. É melhor que seja o quintal de um cara do que ficar aqui no relento, né, aqui na barraca, né, congelando. E mandei lá uma mensagem para uma pessoa de uma cidade, agora que eu nem me lembro. E aí essa pessoa me respondeu. Falou, olha, com muito prazer, a gente te recebe sim, você pode ficar em casa e você é muito bem-vindo. O fato é que eu e minha mulher não estaremos na nossa casa nesses dias. Mas a chave fica embaixo do terceiro vaso de flor, da direita para a esquerda, em tal lugar. Chega lá, pega a chave e fica à vontade. Para mim me pareceu tão rara assim a proposta. Aí cheguei na casa, uma senhora casa, muito bacana, um jardinzão, tudo muito arrumado, tudo muito bonito. Cheguei no terceiro vaso, direita e esquerda, fui para baixo, tinha a chave lá, abri a porta, realmente não tinha ninguém na casa. E a primeira coisa que tinha assim na parede era uma folha de instruções. Eu falei, vamos ler as instruções. Primeira instrução: seja bem-vindo e relaxe. E aí tinha lá uma série de instruções, alguma delas era assim, tem cerveja na geladeira, né? Help yourself. E tinha lá, mas assim, eu pensava que eram instruções sérias que falavam, nossa, eu não vou poder ficar de cueca. Imagina, era coisa assim, para você se sentir mais ainda acolhido, mais confortável. E no final eu acabei ficando 3 dias na casa deles. Fui embora, eles não tinham chegado, eu só deixei ali uma carta de agradecimento. E essa foi minha primeira experiência. Eu falei, pô, isso é demais. Preciso fazer mais warm showers. Inclusive, nessa minha ida para o Havaí, eu deixei a bicicleta em Los Angeles. Né? Porque como eu queria visitar várias ilhas do Havaí, puxa, ficar viajando com bike para todo lado de avião não vai dar. Fui só de mochila. E mesmo assim, eu tentei uns warm showers lá. E aí mandava, falou, eu viajo de bike, mas minha bike está lá em Los Angeles. Tem jeito? Eu falei, na pior das hipóteses, o cara vai falar não. E não é que um cara lá falou, não, pode vir aqui em casa, essa na ilha principal, a ilha de Oahu. Ele falou, não, vem aqui em casa, aqui tem um quartinho de hóspede e tal, que dá pra você ficar aqui. Na hora que eu cheguei na casa, eu acho que eu nunca vi uma casa tão bacana quanto aquela. Uma mansão assim de filme. Uma mansão de filme. E não é que tinha um quarto de hóspede, tinha a casa de hóspede. Então ele chegou e falou, isso aqui é a minha casa e tal, mas não é aqui que você vai ficar. Eu falei, puxa, eu vou ficar com os cachorros. Ele falou, não, vem cá, você vai ficar nessa casa aqui. Era uma casa inteira só pra mim. E eu passei ali acho que uma semana com o cara. Morava ele, a mulher dele. Basicamente me adotaram ali. E passei comendo, dormindo, fazendo os passeios. Ele tinha bicicleta, me emprestava a bicicleta para fazer os tours. E passei ali, passei de patrão, de rei. E assim, pelo simples fato de mandar um e-mail, né, perguntando se o cara podia receber ou não. E nessas eu acabei conhecendo muita gente muito interessante, né, na comunidade no Warm Shower. Uma pessoa, inclusive, um dia que eu cheguei na casa dessa, era uma mulher, já tinha lá seus cinquentão, e ela me recebeu na casa dela. A primeira coisa que eu vi, que cheguei na casa dela, na mesa da sala tinha um crânio, assim, de enfeite, assim, de adorno, e um chicote. Do lado, aonde que eu fui me meter? E no final, acho que foi uma das pessoas mais interessantes que eu conheci em toda a viagem. E, poxa, me acolheu super bem. Fizemos passeios inacreditáveis. Ela estava na cidade de Mojave, que é a cidade mais próxima ali do Parque Nacional dos Arcos, os Arts National Parks. E ela extremamente aventureira, e ela tinha umas ideias assim não convencionais. Por exemplo,
Ah, vamos sair na noite de lua cheia para ficar girando um bombril em brasa e tirar uma foto de longa exposição debaixo de um arco no Parque Nacional. Eu falei, vamos! Das ideias, né? Ah, não, vamos sair que hoje vai ter chuva de meteoro, a gente vai lá para um ponto ver a chuva de meteoro. E programas não convencionais que para mim assim era. Eu adorava, eu achava o máximo. Eu falei, essa mulher é demais, sabe? E aprendi muita coisa assim com elas, sobretudo, claro, da geologia do lugar e da história do parque, mas também outras coisas bem que para mim assim me fizeram refletir bastante, né? A gente tem em média esse preconceito dos americanos que todos eles são consumistas, que são, né, os capitalistas e que são esses monstros que o mundo, pelo menos essa é a visão popular que a gente tem dos americanos. Essa mulher, por exemplo, ela guardava o papel alumínio que ela embrulhava o lanche para embrulhar o lanche durante uma semana. E eu achei isso o máximo, porque geralmente eu pego um lanche, tiro o papel alumínio, amasso, jogo no lixo. Ela tira, ela dobra bonitinho para que possa ser reaproveitado e para que ela possa usar depois. E ela fala, não, para que eu vou jogar fora se está limpo, se está ótimo, se está bom bom, isso assim, um dos detalhes que aprendi com ela e com tantos outros warm showers também aí ao longo do caminho, né? Mas sem dúvida é uma comunidade aí muito bacana que ajuda demais e o fato de ter a bicicleta como um elo de conexão torna a gente muito mais próximo. Eu não tive absolutamente nenhuma má experiência com warm showers. Todos eles viraram grandes amigos, acompanharam minha viagem e eu as deles. E só tenho boas lembranças, né? Recomendo para todo mundo aí que está pensando em viajar de bike. E faz o perfil lá, warmshowers.org, e seja feliz. É isso aí. Depois que o grupo lá dos 7 ciclistas atravessou toda a parte ali de Oaxaca e Chiapas, no México, o ponto que a gente determinou como fim, né, pelo menos até onde a gente gostaria de chegar com todo o grupo junto, foi uma cidadezinha chamada Palenque. Inclusive, muito mágica também, um lugar muito especial pelas ruínas maias que tem ali e pela selva que é ali Palenque. E lá em Palenque o grupo, né, dos 7 ciclistas se dividiu basicamente em três. O grupo dos meninos mais jovens, que seguiu adiante, seguiu já viagem. Aí formou um grupo dos hippies, eu diria assim, que aí uns amigos conheceram outros e se identificaram e formaram um grupo. E eu acabei seguindo viagem com um amigo americano, o Benjamin, mais conhecido como Ben. E aí eu segui viagem, eu e o Ben, né, ao longo aí de todo o restinho ali do México e América Central. Mas essa relação com o Ben, ela foi muito mais intensa, assim, do que inclusive eu esperava, né? Assim, a nossa conexão, a nossa interação, o nosso approach, o nosso contato foi tão bacana, tão gostoso, que no final a gente passou basicamente 9 meses juntos, pedalando lado a lado todo dia, e foi um grande irmão que eu fiz e que eu levo assim pro resto da viagem. Tanto que viajando com o Ben, a gente chegou numa cidadezinha ainda no México, chamada Tulum, que também é muito especial, outro pueblo mágico ali do México, que também tem outras ruínas maias, né? É a única cidade que tem as ruínas maias de frente para o mar. Então aqui imagina aquele mar do Caribe e as ruínas maias ali, uma cidadezinha muito é frequentada por viajantes, os mochileiros, então tem um espírito bem jovem, muita música. É fenomenal. Tanto que a gente alugou uma casa em Tulum, a gente passou 2 meses. Foi o lugar que eu mais fiquei na viagem inteira, foi Tulum.
né? Que assim tava tão à vontade, tava tão boas coisas ali que a gente resolve ficar 2 meses lá. E nessa estadia nos surgiu uma ideia. Como ali tem uma série de resorts, né, e hotéis super luxuosos, a gente, num papo desse, a gente chegou numa ideia. Escuta, por que a gente não faz um vídeo promocional para esses resorts? Porque eu tenho uma noção de edição, a gente tem equipamento, né, tem câmera, tem tripé, tem computador. Eu já tinha alguns vídeos publicados, né, que serviria assim de um portfólio para mostrar o nosso potencial. Falei, vamos vender isso aí, vamos para um mega resort e a gente vende isso e a gente fatura tantos $1000 e a gente fica, puxa, vai ser demais. E a gente foi lá, pesquisou. Qual o melhor resort, o mais tchan, o mais legal, o mais assim, chique de Tulum? Ah, é o resort La Zebra. Então é lá que a gente vai. E a gente, quanto que a gente vai cobrar por esse vídeo? $2.000, $5.000, $10.000. E a gente começou a cogitar valores e possibilidades. Até que o Ben, que é um cara muito inteligente, muito centrado, ele falou assim: olha, se a gente chegar lá e pedir pro cara $10.000, primeira coisa que ele vai perguntar: quem são vocês? E a gente vai falar: e aí não vai dar certo. Então o Ben pensou assim: que tal se a gente propor para ele: olha, somos viajantes, temos um potencial enorme de fazer um bom vídeo promocional para você. E a gente quer fazer isso em troca de umas cervejas e umas comidas, né? Porque a gente faz esse trabalho para você e, e a gente ganha também esse know-how, né? Aí isso sim é um bom trabalho de portfólio para, a partir disso, apresentar nos outros lugares. E o Ben é um, é um comunicador nato. O Ben, eu nunca vi assim uma pessoa tão articulada, com uma retórica tão bem estruturada. O Ben, ele é fenomenal, assim. Acho que todo mundo nesse planeta deveria conhecer o Ben um dia. E aí o Ben convenceu o dono do resort, falou: não, tá bom, vocês vão fazer um vídeo pra gente. Em troca, a gente ganhou 3 cervejas por dia e, e lanches, né, sanduíches e coisas assim, né, nos dias da gravação. E aí rolou muito bem. A gente tinha acesso VIP a todas as partes do resort. A gente chegava no resort com a câmera e passava, aí entrava na cozinha, aí entrava nos quartos e a gente se achando o máximo, né? Que todo mundo olhava e falou: quem são esses caras, né? Que estão, nossa, que são VIP aqui. O fato é que a gente conseguiu fazer um belo trabalho que relaciona as coisas legais de Tulum, como os cenotes, que são uma formação geológica maravilhosa daquela área de Yucatán, as ruínas maias, a cultura, né, ali da cidade. E além disso, claro, mostramos o que há de melhor no resort. A comida, a cozinha, as festas. E foi um trabalho, cá entre nós, muito bem feito. Assim, eu me orgulho bastante. Para ser bem sincero, o Ben, ele tinha só a função de convencer o cara, porque quem gravava e editava e fazia tudo era eu. Mas assim, sem ele eu não ia para frente e vice-versa. Então a junção deu muito certo. O fato é que a gente terminou esse trabalho, né, e não ganhamos nada de dinheiro, mas a gente se divertiu, comemos e bebemos e enfim, foi ótimo. E quando esse resort postou esse vídeo no site deles, que já teve uma explosão de visualizações, assim, que deu para perceber que foi bem aceito, né? Imediatamente, talvez 1 ou 2 dias depois, um outro resort em Honduras entrou em contato com a gente e falou: olha, se por acaso vocês vierem para cá, eu preciso fazer esse vídeo promocional, o trabalho é de vocês. E a gente já explodindo de alegria, né? Só que aí esse resort de Honduras falou: olha, eu não tenho um porte
do resort do Caribe. Eu não sei se eu vou poder pagar tanto quanto eles pagaram. E a gente, tudo bem, mas isso aí, bom, vamos negociar, porque aqui eles pagaram muito bem. E a gente tem que ver se a gente também aceita essa proposta. Bom, o fato é que a gente foi para Honduras, chegou nesse Eco Resort, que é fantástico. Fizemos todos os tours. Tem um tour de observação de pássaros, que é sensacional. Então você vai num rio, no amanhecer com um guia. E o guia ouve o pássaro, ele vai atrás do pássaro, ele fala, esse pássaro é tal. E fomos com outro guia num mirante assistir o pôr do sol. E fizemos todo ali, todo o roteiro, né, que eles tinham programado, e cachoeira, e tirolesa. Só que dessa vez a gente já tinha o know-how, então a gente ganhou hospedagem, a gente ganhou comida, ganhou bebida, os tours, todos os tours foram feitos de graça. E além disso, a gente combinou de ganhar $1.000 pelo vídeo, né, que a gente fez. E a única coisa que não estava no pacote era a cerveja artesanal que eles produziam lá. E como a gente passou aí 2 semanas no resort, e, poxa, e o Ben também não é fraco de cerveja, no final de 2 semanas a gente gastou exatamente $1.000 de cerveja e a gente saiu de barriga cheia, comendo do bom e do melhor, com todos os tours e com um vídeo muito bem feito, inclusive já com uma pegada bem mais profissional, e feliz da vida, com mais uma história para contar. Já está mais do que claro que eu adorava ter os meus momentos sozinho, né? Meus momentos mais de introspecção, de caminhadas, de trilhas e de me isolar. Eu adorava fazer isso. Mas desde que eu comecei, que eu cheguei no México, que eu conheci o alemão, o Félix, passei 2 meses com ele. No dia que a gente se dividiu, deu 2 dias e eu conheci o grupo lá, os 7 ciclistas. A gente pedalou junto, depois o grupo se dividiu, eu estava com o Ben, e depois de outros 9 meses, a gente terminou em Cartagena, na Colômbia. Chegamos até Cartagena. E foi quando o Ben voltou para os Estados Unidos. E ali eu falei, puxa, agora eu vou seguir sozinho. Né? Pensei, depois de tanto tempo, né, viajando com gente, ufa, vou ter o meu tempo, fazer as coisas. Porque quando você está com alguém, mais cedo ou mais tarde você abre mão de alguma coisa, você muda o seu ritmo. Não que isso seja um sacrifício, mas estava na hora também de eu fazer a minha viagem de novo e passar um tempo sozinho. Mas o Ben foi embora em um dia. Deu 2, 3 dias depois, uma família de argentinos que eu tinha conhecido, lá em Cartagena mesmo, entrou em contato comigo. Falou assim, cara, tem um brasileiro aí que está querendo viajar de bike também, e ele quer muito te conhecer. Então, manda um e-mail lá para ele e vê se vocês se juntam aí, porque acho que é a primeira viagem dele, e ele já conhecia seu trabalho, sua viagem, e ele quer ir com você. E eu falei, puxa vida, e eu louco para ir sozinho, agora vem um cara X que nunca viajou de bike, vai querer viajar comigo, e eu falei, mas vamos lá, vai. Vou encontrar com esse cara, pelo menos vou tomar um café e a gente vê o que acontece. E aí foi quando eu conheci o brasileiro Daniel Guerra, que foi um grande presente também da minha viagem, que eu levo no coração com muito carinho. E, puxa, tivemos uma relação assim também extraordinária. O Daniel, um cara único, mega engraçado, e ele foi sem a menor noção assim do espanhol. Tanto uma história muito famosa dele é que ele sempre pedalava e olhava uma placa que passava a placa, e sempre a mesma placa passando. E até um dia ele vira para mim e fala, meu, essa cidade, Encienda Luces, nunca vai chegar, meu? Eu falei, Daniel do céu. Sem contar a fase clássica dele, é tá lueco, meu. Então, o Daniel foi aí uma figura rara. Eu me lembro que um dia a gente estava acampando num vilarejo da Colômbia, e aí, no meio da noite, o Daniel começa a gritar, André, acorda, o carro tá dando ré, ele tá vindo pra cima da gente, meu Deus, a gente, e começava a gritar.
E, poxa, você tá na barraca, você tá dormindo, você ouve isso, que um carro tá vindo dando ré. Eu saí, sei lá como eu saí, de dentro do saco de dormir, eu consegui pular igual um lagarto ali, sair para fora da barraca e tudo escuro, ninguém por perto. Falei, Daniel, o que aconteceu? Ele, sai, o carro vai passar. E dormia. Eu falei, filha da mãe, se é uma figura. E aí pedalamos outros 2, 3 meses juntos. E aí ele seguiu a viagem até Ushuaia e, enfim, nos separamos. Mas foi legal que a gente se reencontrou muitas vezes. Depois, né, nos encontramos no Peru. Depois, ele já estava em Florianópolis, ele estava morando lá. Me recebeu, porque eu passei na casa dele. Depois, ele veio na minha casa, veio me visitar em São Bernardo outras vezes. Então, assim, uma grande pessoa aí que... Mais um grande presente aí que a viagem me deu. E eu com aquela noção, né? Puxa, outra vez, vamos pedalar aí com um cara que é desconhecido e tal. E vai ver, virou um dos meus melhores amigos atuais. E eu tenho também uma superstição, né, com as datas. Eu, por exemplo, comecei a viagem no dia 7/7, porque o 7 é um número mágico, um número bonito. E escolhi esse dia também para viajar, porque era o dia que minha mãe também ia sair de viagem. Então foi um momento, assim, é, bem estratégico, porque nós fomos para o aeroporto juntos e estava naquele clima que todo mundo estava indo viajar, então iam viajar, viajar. Não foi aquele clima de tristeza, de despedida. Então, assim, e já a viagem já começou com essa superstição aí da data. E também eu já tinha uma data para voltar, né? Que eu gostaria de voltar no meu aniversário, que é o dia 13. E curiosamente eu nasci no dia 13, às 13 horas e 13 minutos. E eu falei, não, é esse dia que eu vou voltar e é essa hora que eu vou terminar a minha viagem. Né? Já estava, então, desde o princípio, essa era a minha ideia. E eu queria voltar no meu aniversário de 30 anos. Né? Que eu acho, bom, 3 décadas, 13 do 13, 13 horas, 13 minutos do dia 13, 30 anos, ótimo. Esse vai ser o meu finish line. Mas até que teve um momento na viagem que minha bicicleta quebrou uma peça lá, não me lembro se foi uma peça do cubo traseiro, que não teve jeito, eu tive que pegar um ônibus. E esse ônibus que eu peguei, ele estava numa serra, era uma estrada muito sinuosa, o dia estava chuvoso, e esse ônibus simplesmente perde o controle e ele sai da pista numa curva. E por um milagre divino, por pouquíssimos centímetros, o ônibus não desce um desfiladeiro, porque uma árvore única e solitária conseguiu atrapar o último rabichinho do ônibus, e o ônibus ficou então assim meio que 45 graus, com só essa árvore ali encostada no último fio do ônibus, que impediu do ônibus rolar a ribanceira abaixo. E isso, sem dúvida, ia ser um acidente, ia ser uma tragédia bem feia. E eu me lembro, nesse acidente, eu dei uma cambalhota, bati na janela, já todo mundo ali meio desesperado. Eu acho que foi um dos primeiros que conseguiu assimilar a situação e ainda consegui ajudar as pessoas. Falei, pessoal, vamos todo mundo sair do ônibus e vamos sair daqui. E todo mundo ali, uns que se machucaram mais, outros menos. E foi uma situação muito forte. E olhando para aquele ônibus daquele jeito, eu tive a nítida sensação de que a vida podia, assim, em uma fração de segundo, podia mudar, podia dar uma volta do avesso e tudo podia mudar. E sem dúvida, aquele acidente mexeu muito com a minha cabeça. Eu tinha essa ideia de viver intensamente a vida, de aproveitar cada minuto. E isso me fez reafirmar
essa ideia, falar, não, a vida, sei lá o que vai acontecer amanhã, então vamos viver hoje, vamos viver tudo o que há para viver e vamos fazer valer a pena. E eu me lembro que nesse ônibus tinham dois casais de argentinos, também viajantes, e a gente se conectou de uma forma raríssima, porque as experiências fortes nos conectam, né? Depois desse acidente, então, que estava ali os cinco ajudando todo mundo, a gente viramos irmãos. E uma das meninas tinha um baralho de tarô. E ali, já depois que tudo já tinha acalmado, ela falou: ah, vamos tirar uma carta aqui do tarô, vamos ver o que acontece. E aí, a- uma carta que ela tirou era a carta escrito abraço. E a figura era uma menininha abraçando uma árvore. E nesse instante poxa, a gente se olhou e não precisou falar nada. Já todo mundo começou a se abraçar e chorar e celebrar a vida. Porque, poxa, a vida é muito frágil, né? E a gente só se dá conta depois de uma experiência dessa, né? Pra te dar um chacoalhão. E aí depois disso eu falei, quer saber? Eu vou viajar, vou estender essa viagem de um ano, em um ano a mais. Porque se eu quisesse chegar na época programada, eu precisaria acelerar o passo e eu não sei quando que eu vou voltar para aqueles lugares. Então falei, quer saber? Eu vou viver esse lugar, vou viver intensamente, sem pressa de chegar. Eu vou seguir a viagem no meu ritmo. E aí decidi, falei, não, vou estender essa viagem. E aí quando me dei conta que eu chegaria então no meu aniversário de 31 anos, né, que é 13 ao contrário, e sobretudo que era uma sexta-feira 13, eu falei, pronto, tá decidido. E aí estendi a viagem, bati o martelo, e aí desde então eu levo a vida ainda mais com essa vontade de viver, né? E acho que isso é válido para todo mundo. Foi uma experiência forte e que mexeu bastante aí comigo. E que bom que eu estou aqui para contar essa história para vocês. A data, né, de chegada já estipulada, né, 13 de maio de 2016, eu convidei todos os meus amigos para me encontrarem lá no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz, que eu acho que é um símbolo também da cidade. E, poxa, nada mais bonito que terminar naquela Praça da Paz, né? Para quem não conhece, é um gramadão rodeado de árvores assim, onde o pessoal costuma fazer piquenique e sentar e fazer rodas e ficar ali, né, socializando. E eu achei uma ótima ideia. Falei, então, 13 de maio, sexta-feira, 13 horas, 13 minutos, Praça da Paz, Parque de Ibirapuera, lá que eu vou chegar, né? E fiz o convite, ó, espero todo mundo lá. E foi muito legal chegar em São Paulo, porque nesses 3 anos que eu estive fora, foram justamente os anos que a cidade mudou do avesso em relação, sobretudo, às ciclovias. Então cheguei na Avenida Paulista, cheia de ciclovia lá, falei, que é isso? Que maravilha é essa? E ciclovia para todo lado, e ali Ai, como é que chama aquela ali? Da Sumaré, a ciclovia da Sumaré. Nossa, eu cheguei e falei, que bonita que tá. A cidade tava bem diferente, né, de quando eu saí. E aí, na hora exata marcada, cheguei lá, falei, vixe, vai estar a galera, vixe, vai ser o maior evento, a maior festa. Na hora que eu cheguei na Praça da Paz, ninguém, ninguém, nem minha mãe estava lá. Eu falei, não é possível. E eu falei, alguma coisa está errada. Eu olhei, conferi o horário, foi o dia hoje mesmo, não, tá certo. E eu pensei, quer saber? Eu vou lá pro meio e vou ficar lá, vou estender minha canga, vou ficar tocando violão. E que quem chegar, chegou. Minha mãe acho que vem. Ela disse que vinha, então acho que vem. E então aí nisso que eu comecei a caminhar para o centro da praça, as pessoas começaram a sair porque cada grupinho estava embaixo de uma árvore.
E aí no que eu fui vindo pro meio da praça, eu vi aquele monte de gente vindo. Eu falei, quem são essas pessoas? Eu olhei e falei, pô, eu conheço aquele ali, ah, aquele ali é meu irmão também, é meu primo. Aí eu falei, poxa, é todo mundo aqui. Aí foi o ápice, né? Poxa, chegar depois de tanto tempo e reencontrar o pessoal, ainda mais naquele clima gostoso ali do Ibira, pra mim foi fenomenal. Fechou com chave de ouro. E aí no que eu cheguei, botei a bike no chão, falei, chega, não quero mais pedalar, agora férias. Aí minha mãe perguntou, como é que você vai levar essas coisas embora? Eu falei, vou pôr no carro. Não, o carro tá cheio de coisa, que a gente trouxe um monte de coisa aqui, você vai ter que voltar pedalando. Eu falei, ah, não. Aí lá fui eu, pedalando para São Bernardo. E aí, finalmente, aí cheguei em casa e aí pude falar, oi, mãezona, tô aqui, tô de volta. E aí sim, né, dei um tempo lá com a salsa e, ufa, missão cumprida. Que nem fala meu amigo, cumprida! Mas é isso aí. Bom, e depois de uma viagem dessa, né, depois de concluir um projeto como esse, é, a- eu passei aí algumas semanas um pouco ainda meio em outro mundo. Eu tive a sorte assim de chegar e muito rapidamente conseguir voltar da aula e voltar às atividades, mesmo porque o fator financeiro essa altura já estava assim em um estado crítico. Mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio no sentido de que e agora? Terminei a viagem, e agora? O que eu vou fazer? Como alguém que termina uma faculdade e se perguntar, e agora? Ah, vou fazer mestrado. Aí termina o mestrado, e agora? Ah, o doutorado. E termina o doutorado. Chega uma hora que você está sempre ali querendo mais, buscando mais coisas. E eu estava nessa sensação. Falei, puxa, depois de ter feito isso, e agora? O que dá para eu fazer que eu consiga me superar, sobretudo fisicamente? É claro que em relação à duração, talvez eu não sei se eu consiga fazer ou se eu vá fazer uma outra viagem tão longa quanto essa, mas em relação à intensidade, até onde eu consigo chegar, qual outro grande desafio que eu posso fazer, que eu posso, né, levar o meu corpo ao extremo, né? O que eu consigo realizar agora, o que está ao meu alcance? E como eu sou bastante ligado ao esporte em geral, me veio à cabeça, falei, poxa, eu vou fazer uma prova de triatlon. E pensei, qual uma prova de triatlon difícil de ser feita? Ah, aí pesquisei e conheci o tal do Ironman, né, que é uma das maiores provas de triatlon aí do mundo. E aí eu pesquisei que ia ter um Ironman em Fortaleza, que inclusive as condições lá ainda são mais difíceis. Eles dizem que o Ironman em Fortaleza é um dos mais difíceis do mundo, devido à correnteza do mar, ao calor brutal, ao vento, que é uma ventania danada por lá. E na hora que eu olhei isso, poxa, foi tão natural assim, eu pensei, é isso, vou fazer inscrição. E já me inscrevi ali sem ter mesmo nunca pedalado numa bicicleta speed. Nem imagina, nunca nem passou na minha cabeça em ter um speed. E isso assim, 3 meses antes da prova. Então foram 3 meses para treinar, para me adaptar ali às condições, para ir atrás de uma bicicleta, para montar tudo e para fazer acontecer. E não é que deu muito certo, assim, me regrei, foi muito bom, inclusive, colocar essa meta para mim, porque a gente funciona assim, né? A gente tem que impor a meta e falar, é lá e o prazo é esse, e aí a gente vai, porque se não tiver também a gente fica tudo muito assim, meio patinando. E aí foi ótimo, foi uma grande superação e adorei competir o Ironman, consegui completar a prova em 13 horas, inclusive 13 horas ali. E, e aí, poxa, eu fiquei muito feliz, foi uma grande conquista. Nesse ano mesmo, depois do Ironman, eu falei, e agora? Qual a próxima?
Ironman já fiz, não quero fazer mais. Já foi. Aí eu pesquisei e achei uma tal de ultramaratona. Uma travessia lá de Bertioga a Maresias, que são 75 quilômetros correndo. E cruza rio, e vai na praia, e vai por trilha. E, e isso também exigiu ali uma superação tremenda, um treinamento bem específico, bem pesado, uma concentração. E também fiquei muito feliz em ter completado a prova. E agora já estou pensando quais são os próximos desafios, né? É, não sei. Agora a natação é uma parte aí que está me seduzindo bastante. Talvez fazer uma travessia transoceânica. Tô brincando, mas alguma coisa por aí. E eu acho que é isso que me mantém vivo, inclusive, são os desafios. Acredito que isso, inclusive, é uma razão que eu tenho até estudado física. Porque eu estudei física justamente com essa ideia de querer entender as coisas, de me desafiar. Falei, poxa, e se tiver isso, como eu faço aquilo acontecer? E tá sempre, em todo momento, tá sendo desafiado, tá sempre superando limites e barreiras. Então eu sou movido a isso, né? Fisicamente, intelectualmente, profissionalmente. Eu acho que a gente tem que sempre evoluir. Afinal, eu vejo que essa é a nossa meta aqui, né? Não faz sentido a gente estar aqui se não for para melhorar, para evoluir, para crescer. Então sempre busco superação, né? Nem sempre consigo, mas é o que eu vou atrás. E isso vale assim para todos os casos, né? Físico, mental, espiritual e tudo mais. Depois das minhas viagens, né, diria as viagens testes, nessas de 2 meses, aí que eu comecei a conhecer mesmo que já havia uma comunidade, já havia outras pessoas que tinham viajado. Só depois de muito tempo eu fui conhecer o Antônio Olinto, o Arthur Simões, né? E aí eu descobri que existia, né, já essa cultura cicloturística. E aí um dia foi numa palestra em Sorocaba, que eu fui assistir lá. Foi Sorocaba, né? E aí, e aí eu fui assistir lá o Rodrigo e a Eliana. Mas assim, para me apresentar também, antes de viajar para o Alasca, eu falei, eu queria lá bater um papo com eles, para eles saberem que eu existo e que eu vou fazer essa aventura e tal. E aí eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente e desde esse encontro, assim, a nossa relação ficou muito intensa, assim, de uma maneira também mais bem especial, muito mais do que eu esperava. E a minha admiração pelo clube em si já cada dia mais veio crescendo e crescendo, porque é um trabalho muito bonito, né? E eu vejo que as pessoas que estão envolvidas, né, no grupo, no clube, fazem isso puramente de coração e fazem isso com a ideia de divulgar não só a experiência de viajar de bike, o que isso agrega e os eventos também que o clube proporciona é muito bonito, né? Sobretudo assim, pensando na comunidade, na sociedade, né? O que o clube representa, o clube agrega, né? Seja num encontro, numa palestra, num tour, numa viagem. E eu admiro cada projeto assim desse clube. E eu sou completamente devoto. E assim, se eles falam, olha, vai ter tal coisa, quer participar? Pode participar. Mas se não tenha dúvida, a resposta é sim. Só me fala quando, aonde, fala que eu vou, porque eu tenho um imensíssimo prazer assim
de divulgar um pouquinho que eu aprendi, um pouquinho que eu vivi e poder acrescentar alguma coisa para o clube. Então eu faço porque eu acredito que é um projeto muito bonito, muito honesto, muito sincero e, e que só traz coisas boas para todo mundo. Quando eu penso no clube de cicloturismo, eu só vejo benefícios para todo mundo que está envolvido, que participa, que ajuda. Eu tive a oportunidade de me envolver um pouquinho mais, sobretudo no encontro do cicloturista, que eu participei antes de sair de viagem para o Alasca. Inclusive, esse encontro de 2013, lá em Campos do Jordão, foi aonde começou realmente a minha viagem. Porque foi lá que eu conheci o Olinto, conheci o Guilherme Cavallari e que me entrosei com todas as pessoas. Até então a passagem aérea nem estava comprada, mas depois daquele encontro eu falei, é isso, eu preciso ir, preciso fazer e vai ser já. E a viagem eu também sinto que a viagem terminou no encontro de 2016, que eu cheguei em maio, o encontro foi ali final de junho, julho. E foi lá que assim, onde tudo começou, onde tudo terminou de uma maneira mágica, sabe? Antes eu estava contando quais eram os sonhos e depois estava contando quais eram as histórias. Então sou muito feliz assim pelos amigos que o clube me trouxe, pelas coisas que eu já aprendi, pelos amigos que eu fiz, pelas palestras que assisti, os bate-papos, os encontros que também não precisam ter nada a ver com a bicicleta. Às vezes encontra pessoas tão interessantes que o papo vai muito além de simplesmente viajar de bike. Então, isso que o clube propicia, para mim, é de outro plano. E já deixo registrado já, que assim, contem comigo pro que for necessário e a resposta é sim. Se é para falar de viagem de bike, para falar o que eu aprendi, para divulgar a minha experiência, eu vou. Eu vou porque, sobretudo, me faz feliz. E já é uma razão a mais para encontrar aí todos os amigos e conhecer mais gente e seguir com esse projeto porque isso não pode acabar. Eu desejo que o clube cresça e floresça e que crie cada vez mais adeptos, porque esse é o caminho. Desse clube eu não saio.